gente, tudo bom? Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei que horas que você vai ver essa live, não sei se vai ser ao vivo agora. Agora tá ao vivo, mas eu vou tentar salvar ela se eu não esquecer. Eu posto ela no meu canal do YouTube, porque a minha mãe deu a louca e ela falou assim: filha, eu tô a fim de te entrevistar e vou fazer umas perguntas pra você. E eu quero que você responda essas perguntas. E eu falei, então tá, mãe, então me entrevista. Daí ela fez quantas perguntas? 34. Ela fez 34 perguntas pra minha pessoa. Só que ela quer que eu sente aqui, ó, na frente dela, pra ela me entrevistar real. Então, vamos lá, vou sentar na frente dela pra ela poder me entrevistar. Minha mãe está bem aqui. Está preparada para fazer as perguntas para mim? Lógico. Boa tarde, Letícia. Uma outra vez você poderia entrevistar sua mãe. Falaram para eu entrevistar você da próxima. Certo. Então é isso. Vamos lá, mãe. Boa tarde. Boa tarde. É uma honra estar aqui fazendo uma entrevista com a minha filha amada, desejada. Primeira pergunta. Quem é Letícia Moreno Spear? Descreva. Tô chocada. Olha o grau das perguntas. Bom, Letícia... Resumo. Letícia Moreno Spear é uma garota que tem muitos sonhos e ela quer ser muitas coisas ao mesmo tempo. Ela não quer ser só uma garota com sonhos. Ela quer fazer todos esses sonhos dela acontecer. Então ela quer trabalhar em todas as horas, regaçando em tudo que ela faz. Então, tipo assim, eu quero mexer com música, eu quero mexer com livro, eu quero mexer com arte, eu quero mexer na televisão, quero estar em todas as paradas da vida. Isso desde a infância, é isso? Desde a infância. Desde a infância, né? É. Pois é. Respondi bem? Quer Letícia Spear? Muito bem. Segunda pergunta. Com o passar dos anos, você acha que você melhorou ou piorou? Ou um pouco uma coisa, um pouco outra coisa, em alguns aspectos? Eu acho que eu melhorei, obviamente. Eu acho que eu aprendi, que eu amadureci. Minhas ideias ficaram mais fortes e mais firmes dentro de mim. Eu abri a minha mente em vários aspectos. Então eu acho que foi uma evolução como ser humano. Quais aspectos abriu a mente? Quais aspectos? Em todos os aspectos. Um exemplo. Eu era antes uma pessoa que julgava as pessoas por elas serem quem elas são. Eu era essa pessoa. Mas hoje em dia eu acho que você tem que ser quem você quer ser e não importa o que os outros vão dizer ou pensar. Porque eu mesma me vi numa repreensão. Eu sempre quis ter um canal no YouTube, por exemplo, mas eu tinha medo do que as pessoas iam pensar. E por eu ter medo do que as pessoas iam pensar, eu simplesmente deixei de postar um monte de vídeo no meu canal. Porque eu falava, vão me zoar. Ou seja, eu deixei o meu sonho de lado por causa da opinião que eu nem saberia se ia acontecer ou não. Entendeu? Das pessoas. Entendi. Então, abri a minha mente. Experiências passadas pode ter contribuído para essa atitude. Claro. Né? O nosso passado, todas as nossas escolhas do passado são consequências do futuro. Terceira pergunta. Então vai. O que significa família para você? Família significa tudo. Tudo. Tudo o quê? Tudo, mãe, tudo. Família é vida. Família é aquela coisa que vai estar com você pro resto da vida, tipo, desde quando você nasce até seu último momento. Família é a base é onde você vai construir suas ideias e amadurecer, onde você vai aprender e vai ouvir a experiência de pessoas dentro da sua família que vão te mostrar que elas fizeram escolhas certas ou escolhas erradas. Um porto seguro. Um porto seguro. Fez besteira, volta pro porto seguro, assim. É isso aí. Tipo isso. Então tá. E quais os seus maiores ensinamentos ou valores que os seus pais te deixaram, que se seus pais não existirem mais, você vai falar, não, isso
eu aprendi, então eu vou usar isso. O conhecimento é a maior herança que qualquer pessoa pode te deixar na vida. Você pode ter dinheiro, você pode ter fama, você pode ter tudo. Mas dinheiro acaba, fama também há um momento que você acaba sendo esquecido. Ou seja, a única coisa que ninguém vai poder te tirar nunca na vida é o conhecimento. Então, estude, trabalhe e seja uma pessoa honesta. Muito bem. Com a sua avó materna e sua avó paterna, o que você aprendeu com elas de importante? Eu aprendi com a minha avó materna. O nome dela? Minha avó, Dona Lia, Maria Nogueira. Eu aprendi com a minha avó materna muitas coisas, mas principalmente que a vida é um sopro e que se ela não tivesse sobrevivido a histórias do passado dela e ela não tivesse vivido para contar a história, você não estaria aqui, eu não estaria aqui, porque pra quem não sabe, minha avó quase morreu por uma picada de uma cobra. Então, experiências e a vida são momentos e que você pode sobreviver a esses momentos e contar a sua história e deixar sua marca. Essa história da minha avó, eu era muito pequena quando eu ouvi e eu lembro dela até hoje. É uma inspiração pra mim. E que me faz demonstrar os meus sentimentos nitidamente pra qualquer pessoa, sempre. Acho que essa história da minha avó foi o que me tornou uma pessoa que demonstra os meus sentimentos sempre, sempre, sempre. Vovó Ruth? Minha avó Ruth, minha avó paterna, Dona Ruth Abdelmacis Fir, ela me ensinou também que a gente pode ser o que a gente quiser ser. A minha avó, ela criou os filhos dela e tudo mais. E ela fugiu da escola, então ela foi rebelde. E quando ela mostrou que, só que mesmo assim, mesmo minha avó tendo fugido da escola, mesmo assim, ela nunca deixou de ler os livros dela, nunca deixou de cuidar da família dela, nunca deixou de ir atrás do trabalho dela. Então, por mais que ela não tenha seguido as regras da vida, de estudar, ir pra escola e todas essas paradas que todo mundo tem que fazer, eu acho que é importante, eu fico brava com ela, mas ela não deixou de lado o conhecimento, porque toda vez que eu encontro com a minha avó, ela tá com um livro na mão e tá lendo sempre, e isso é um grande aprendizado. E os avós, o Augustinho e o avô João? Bom, meu avô João, eu vivi com ele até os meus 7 anos de idade, eu acho que foi quando ele faleceu. Eu escrevi uma música pra ele e eu aprendi também que é a maior virtude que qualquer pessoa pode ter na vida. Então, todos os meus avós foram grandes trabalhadores que conquistaram o seu espaço com o pouco e tornaram o pouco muito. Com o vô Augusto? Com o meu avô Augusto, a mesma coisa. Ele tinha uma joalheria, né? E eu ganhei muitas joias dessa joalheria do meu avô. E ele foi assaltado 7 vezes à mão armada, todas ele sobreviveu, minha avó sobreviveu, você sobreviveu, ligou pra polícia, né, mãe? Num momento de crise, você entrou no quarto, se trancou, ligou pra polícia. Então, sério, muito, 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 muito importante tudo isso que eu aprendi com vocês. E você gostaria de ter mais irmãos? Eu não me fale do Rodrigo. Não gostaria de ter mais irmãos, não. Hoje em dia, não. Por quê? Porque irmãos dá trabalho, irmãos dá despesa. Irmãos são legais, óbvio. E eu tô muito satisfeita com o irmão que eu tenho. Porque você... Eu e o Rodrigo, a gente tem uma relação de amizade muito forte, muito bonita. Ele tem 16 anos, eu tenho 22. Mas a gente sempre conversa, sempre tô dando conselhos e dicas de experiências da minha vida. Rodrigo é um cara muito, muito, muito bacana mesmo. Tem umas ideias bem maduras e tal. Ele tem os momentos infantis dele que eu fico puta também, dou as broncas também. Então, eu sou um irmão bem presente na vida do meu irmão. E sempre quando ele precisa de um conselho, ele sabe que ele pode vir até mim e pedir. A historinha da Santa, que a Santa veio e você pediu. Ah, tá. Minha mãe quer que eu conte essa história. Quando eu era bem pequenininha, eu tinha,
uns 5 anos de idade. Eu tinha 6. 6 anos de idade. Eu sempre pedi um irmãozinho. Daí eu ajoelhava perto da santa e falava: me dá um irmãozinho, eu não tenho, eu sou filha única, nananã. E aí depois, do nada, meu irmão nasceu. Foi do nada mesmo, porque minha mãe descobriu só depois de uns meses que ele já tava na barriga dela. Cite alguma pessoa que você gostava muito e que essa pessoa faleceu, já não está mais aqui no nosso plano, está num plano espiritual. E se você tivesse uma oportunidade hoje de encontrar com ela, num sonho, em algum lugar, para conversar, o que você diria para ela? Nossa, eu acho que o tio João Jacinto. Eu ia falar dos meus avós, só que como eu já tava falando deles, eu vou falar uma pessoa que não faz parte da minha família diretamente, mas que influenciou muito na pessoa que eu sou hoje também. Porque, pra quem não conhece o tio João Jacinto, ele é pai do João Quirino, que é um amigo meu que tá muito estourado, muito famoso aí na internet. Só que o João tenta ser famoso há muito tempo. E o tio João Jacinto era uma pessoa que incentivava ele demais. E como eu vivi toda essa trajetória, ele também me incentivava muito, falava que ia me ver brilhar e tal. E tipo, agora eu também sou um pouco conhecida, não tanto quanto o filho dele, mas eu sou também. Então... Ele queria você para? Ele queria eu para Nora também, um monte de coisa do tipo. Com o Chico, né, Chico? Vamos casar ainda. Então, e aí, tipo, foi uma pessoa que eu dava muita risada, que eu compartilhei muitos momentos bons. E que foi como se fosse um paizão pra mim, muito especial, sério. Então seria com o tio João Jacinto e eu falaria pra ele: você tinha razão, a gente chegou lá. E pra nossa irmã, Inclusive amanhã eu vou encontrar com o João Quirino, né? A gente vai ter uma reunião muito legal, eu e ele. Então, a gente chegou lá, tio João. Muito orgulho do senhor daí de cima. E também a Ana Renata, minha prima que faleceu de câncer, que eu escrevi uma música pra ela também. Amo muito. Ela também sempre torceu pra mim, então queria dizer que estou realizando meu sonho. E eu tô muito feliz e realizada. E queria que você estivesse aqui pra eu poder te mostrar tudo o que tá acontecendo na minha vida. E eu queria que você pudesse saber que eu vou viajar pra Nova York. E que eu vou lembrar de você muito lá, porque você fez essa viagem com a minha mãe. E é isso. Caso tivesse uma vida futura, tipo reencarnação, se fosse isso possível, e você pudesse escolher, você voltaria para a mesma família ou escolheria outra família? Eu voltaria para a mesma família, com certeza. Por quê? Porque eu acho que por muito tempo a gente sempre se deu... Não, a gente se dá muito bem desde sempre, só que a gente sempre teve as nossas desavenças e tal, de opiniões, de pensamentos e tudo mais, só que isso nunca interferiu da gente de ser uma família unida e respeitosa e carinhosa e amorosa e tudo de bom. Então eu voltaria para a mesma família, porque as lições que eu aprendi seriam diferentes se eu fosse para outra família, e eu me orgulho da pessoa que eu me tornei hoje. Então, se eu tô orgulhosa de que eu me tornei hoje, metade disso deve à minha história e ao meu passado, com a minha família principalmente. Então, nossa, olha a minha cara de emoção. Olha a emoção. Então eu voltaria para a mesma família, sim. E se eu pudesse mudar alguma coisa hoje em dia, eu não mudaria nada também, porque a gente começou a terapia familiar, que eu vou gravar um vídeo sobre isso, inclusive. E nossa convivência melhorou muito. E eu tô voltando a câmera pra minha mãe e para mim, porque ela fica fazendo umas caras que eu quero que vocês vejam. Enfim. E daí é isso. Não voltaria. Eu ficaria nessa família. Muito bem. Quando você não está trabalhando, o que você gosta de fazer? Bom, eu trabalho sempre, mãe, porque você sabe que quando eu não tô trabalhando, eu tô no meu celular escrevendo uma música, ou colocando as ideias pra fora, ou escrevendo um outro capítulo do meu livro. Por mais que eu nunca vá lançar isso, ou se eu lançar, tipo, vai demorar, eu sempre tô produzindo alguma coisa. É que muitas das coisas que eu produzi sempre ficou no anonimato, mas sempre existiu. Você é uma pessoa que tá de testemunha, prova viva de que eu viro madrugadas escrevendo, pego meu violão, converso,
troco pessoas, troco ideias com pessoas incríveis. Então é isso. Então, no meu tempo livre eu gosto de praticar um esporte, eu gosto de levar a Vivi pra passear. Você sabe disso, que eu gosto de levar a Vivi, a cachorra da Leti, pra passear. Eu adoro levar ela pra passear. Ela fica tão felizinha lá, abando o rabinho assim. Que eu tenho arte também, que eu amo muito. E é isso. Gosto de passar um tempo com os animais e com a natureza. Quanto aos esportes ou ginástica, o que você gosta? Olha, eu gosto de funcional, porque academia não é muito minha vibe, não. Eu gosto de mexer o corpo, mas o corpo trabalhando por ele próprio. Então, o funcional é algo que eu sempre gostei de fazer bastante. Então, eu gosto de fazer meus exercícios, tipo, das Kardashians no ar livre. Shows? Shows. Tipo de música, shows? Rock, sempre gostei de rock. Nirvana, Red Hot, Coldplay, Sleeping with Sirens, sempre gostei. E também eu gosto de pop, né? Justin Bieber, Ariana Grande, Billie Eilish. Eu sou muito eclética, eu gosto de tudo menos de pagode. Tipo, não é que eu não gosto de pagode, mas não é uma coisa que eu escuto na minha playlist. Então, mas se a gente for num sambinha, eu também escuto. Então, eletrônica eu nunca fui tão fã assim. Eu gostava mais porque todo mundo ia na festa em eletrônica, então eu ia com as companhias. Mas nunca foi minha praia real, a eletrônica em si. E essa paixão pela música começou quando? A primeira música que eu escrevi foi pro meu avô, quando ele faleceu. Eu era bem pequenininha. Então eu acho que a paixão pela música começou a partir da minha história de vida, né? Eu tava muito mal com a morte do meu avô e eu não sabia colocar pra fora o que eu tava sentindo. Então eu decidi escrever e desde então nunca mais parei. Que foi sua primeira experiência com a morte, porque o vô Agostinho, você era pequena e não tinha noção do que era normal. Foi a minha primeira experiência que eu tinha noção do que estava acontecendo, que eu tinha perdido alguém que eu amava muito. Então, eu coloquei pra fora. Música brasileira, eu adoro música brasileira. Eu tento cantar, mas eu não me acho uma boa cantora, mas eu tento. Então, com 6 anos você começou a escrever música. Compositora começou aos 6 anos. Sim. E quantas letras de música você tem? Hoje em dia, mais de 400. Mais de 400. E pode ter certeza que tem mais de 400. Qual é o estilo das suas músicas? Brasileira era a maioria. Só que nos últimos meses, no último ano, na verdade, eu comecei a escrever muito mais em inglês. Então, tá meio que pop. Meu estilo tá mais pop agora. Tá mudando, e tá músicas... em inglês, não em português. Então você tá mudando e as músicas estão mudando. É uma mudança. Uma mudança. Eu acho que a música ela é capaz de comunicar com as pessoas de todos os cantos do mundo e não precisa ter um idioma. Você pode cantar lá, 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 lá e todo mundo cantar junto. Então eu acho que focar no inglês é bom porque é uma linguagem universal e que eu sei que eu posso atingir muito mais pessoas do que eu atingiria só com a música brasileira que eu escrevo. E onde você busca a inspiração? Nas minhas histórias, na minha vida, no meu cotidiano, nas minhas experiências, nas minhas relações, em tudo. Na vida, no ambiente ao meu redor. E tem alguma letra de alguma música? Essa aqui é minha preferida, essa aqui é meu xodó. Ontem eu tava pensando nisso. Aconteceu todos os 2 casos que me deixaram muito impactada e triste, que foi a morte do modelo Thales e a morte da modelo Caroline Bittencourt, que daí eu fui lá e pensei, nossa, realmente a vida é um sopro. E eu tenho uma música que eu escrevi que chama O Valor do Tempo. E essa música fala exatamente o valor de cada momento. Tipo, eu falo, quanto que vale? Quer entender quanto que vale um segundo? Eu vou lá e dou um exemplo. Quer entender quanto que vale um minuto? Eu vou lá e dou um exemplo. Quer entender quanto que vale um ano? Tipo, eu lembro de algumas coisas na música. Era tipo assim, quanto vale um segundo? Pergunta alguém que estourou a bolsa. Quer entender o valor de um ano? Pergunta alguém que reprovou na escola. Era coisas tipo que... Só uma pessoa que precisou passar por um processo que levou um tempo. É muito boa essa música, muito boa mesmo. Chama O Valor do Tempo.
E eu acho que ela se encaixa no momento atual. Porque, tipo, eu não vou falar que é a minha música preferida, mas no momento atual é a música que mais tá na minha cabeça. Entendi. E você pretende fazer algum curso de música? Pretendo, claro. Eu quero fazer a prova, né? Eu preciso passar na prova, mas vamos nessa. Eu vou estudar pra isso. Já fez a prova? Não. Não. É em julho. E você fez um curso de Libra? Começou a fazer um curso Comecei de a fazer um Libra. curso de Libras. E da onde veio esse interesse? Da onde veio o meu interesse por Libras? Michele... Não é Michele Bolsonaro, não. Eu vim... Você já tinha essa vontade? Eu já tinha. Eu queria aprender alguma coisa nova e que poucas pessoas têm o privilégio de conhecer, de aprender, de estudar. Eu queria ter um diferencial, que eu colocasse no meu currículo e fosse diferente. E as pessoas assim, meu Deus, ela fala Libras, por exemplo. Então, foi isso. E o objetivo desse curso? O objetivo... Tudo isso que você falou, tem mais alguma coisa? Ter uma experiência nova, fazer algo novo e me comunicar com pessoas que, às vezes, elas acabam sendo esquecidas. E elas não deveriam ser esquecidas, porque são seres humanos. Que são as pessoas que são surdas, né? Muito bem. Você tem alguma frustração, alguma coisa que você gostaria de ter feito e não foi possível? Tô pensando. Uma frustração. E com o tempo passou e não deu pra você fazer aquela coisa. Eu acho que não, sabe por quê? Porque eu acho que tudo que eu, tipo assim, eu deixei de fazer, tipo assim, eu me arrependo de não ter feito espanhol quando a escola oferecia, que era de graça. E a sua mãe falou o quê? Minha mãe falou na época que eu deveria ter feito espanhol. Me arrependo. Você perguntou se eu sou frustrada com isso. Sou frustrada, mas eu tenho condições de fazer uma aula de espanhol hoje, por exemplo, se eu quiser. Claro. Então, tipo, não tem por que eu ficar chorando pelo leite derramado. Sim. Eu, Letícia, pra você que ainda tá na escola, que tem a oportunidade de fazer um curso de teatro na sua escola, ou curso de inglês, curso de espanhol, tudo incluso e tal, faça. Não perca essa oportunidade. Conhecimento é tudo na vida. Eu me arrependo muito. Eu tenho a oportunidade de fazer fora da escola, mas se eu tivesse feito naquela época, eu acho que isso seria muito mais produtivo pra minha pessoa. Mas enfim, é isso. Acabou ou não? Calma, tem muitas perguntas então ainda. tá. Qual o período da infância que você mais sente saudade? Qual passeio que você mais gostava de fazer? Eu amava ir no cinema com meu pai, você sabe disso. Inclusive, a gente vai reviver esse momento e eu vou gravar um vlog disso. Porque um dos primeiros filmes que eu fui no cinema com meu pai foi assistir Rei Leão. Tipo, um dos primeiros filmes que eu lembro. Foi quando ele me levou pra assistir Rei Leão no cinema. E agora em junho, acho que vai lançar o live action de Rei Leão. E eu vou levar meu pai pra assistir comigo, vou gravar um vlog disso. Então eu amo ir no cinema com meu pai. Mas eu amo quando a gente vai no clube de campo, no parque, na praça. Quando a gente sai pra andar, sai pra jantar também. Eu gosto desses programas famílias de boas. Teve uma infância feliz? Tive uma infância feliz, graças a vocês. E brincadeiras? Brincadeiras. Qual que você mais gostava? Nossa, eu amo esconde-esconde, pega-pega, polícia ladrão, Marco Polo, todas as brincadeiras que tinha na piscina, eu amava todas. Tubarão, silencioso, elefante colorido. Nossa, eu gostava de tudo. Tudo que as crianças hoje não fazem mais. Não fazem, mas Deveriam, é sério. Se você tá aí me assistindo agora, desliga essa live agora, vai lá fora, vai ver o sol, vai ver o tempo lá fora e vai ver futebol também. A Carla me lembrou aqui, bem lembrado. Vai ver lá o tempo lá fora, vai ver como que tá o céu, as estrelas não, porque agora tá de dia, mas se tiver à noite, quando você estiver vendo essa live, vai ver as estrelas. E é isso. Muitos amigos, amigas na infância? Muitos amigos, muitas amigas. E até hoje continua? Até hoje. A amizade não muda nada. A gente não se vê com a mesma frequência, porque cada um tem seu trabalho, seus estudos, sua faculdade, suas obrigações e tal. Mas quando se encontra é sempre a mesma coisa. Eu amo muito, muito, muito. Sou muito feliz e grata por ter eles na minha vida. Mas eu confesso que eu tenho muita inveja da turma de amigos dos meus pais. Por quê? Nossa, vocês são muito unidos. Tipo, igual agora vocês vão pra Itália, todo mundo junto, fazer uma viagem incrível e tal. Tipo, sabe? É algo muito legal. Não é só porque é uma viagem em amigos. É uma viagem em amigos, entendeu? Tipo,
é uma turma que se reúne hoje à noite. A gente vai sair com a turma dos meus pais, que é aniversário de um deles. Então vai todo mundo lá pra noite. São 35 anos de amizade. Mãe, é muito tempo. E eu tenho inveja. E orgulho também. Qual o período da adolescência que você mais sente saudade? E o que gostava de fazer? Eu sinto saudade de quando eu tava no colegial. Porque era o período que eu tava descobrindo o que eu queria fazer de faculdade, essas coisas e tudo mais. E também era o período que eu era muito mais unida com todos os meus amigos, porque tava todo mundo junto e misturado. E era isso. E a única coisa que na minha turma nunca aconteceu, infelizmente, era que, tipo assim, sempre era meu turma de amigas, minha turma de amigas e minha turma de amigos. Nunca misturava muito. Não, mas nas festas... Não, nas festas, mas tipo, igual a turma do meu pai, é amigos e amigas todo o tempo junto, então é bem mais legal. Apesar que fica as mulheres de um lado, os homens... Sim, mãe, mas aí quando vocês querem unir, vocês unem. Sim. Mãe, Entendi. Nem tudo funciona como a gente quer. Gosta de viajar? Eu adoro viajar. Você tá falando com a pessoa que mais ama viajar na vida. E o que você curte quando vai viajar? Você curte fazer o quê? Conhecer museus, cultura, conhecer a história do lugar que eu tô. Porque todo lugar que a gente vai, até um edifício na esquina de Ribeirão Preto tem uma história, entendeu? Principalmente aqui, que é uma cidade histórica. Então, tipo, igual... Quando você vai na Avenida 9 de Julho, aqui em Ribeirão Preto, tem, tipo, o chão é aqueles de pedra. Porque tem uma história aqui. Aquele negócio foi onde passava trens de café, passava, tipo, todo um negócio de café, toda uma história, que foi um centro de café. Ribeirão foi uma cidade que recebeu muitos imigrantes para trabalhar nas lavouras de café. Então, é uma história que tem esse chão. E é por isso que eles não tiram de lá, porque tudo tem uma história. Aí quando você foi para Paris, o que você aprendeu, o que você trouxe na bagagem de Bom, conhecimento? Eu aprendi que a construção da Torre Eiffel não foi feita da noite pro dia. Inclusive tem uma história bem incrível por trás. Eu percebi que eles têm monumentos grandiosos, tipo, grandiosos mesmo. Você olha e você fica assim, meu Deus, olha o tamanho disso. Porque a arquitetura deles é programada para ser grandiosa, para chamar a atenção, para ser uma cidade turística, é a cidade do amor. Então eu aprendi que tudo na vida tem um propósito e um objetivo. E tudo que foi construído em Paris tem um propósito e um objetivo de chamar a sua atenção. Quem construiu, você lembra? Putz, eu esqueci, mas... Gustavo... Sobrenome eu esqueci. Eu esqueci, mas é um cara bem foda. Genial. É um cara bem foda. E um país que você gostaria muito de conhecer? Egito. Você sabe disso. E qual foi a melhor viagem em família? Paris. E Portugal, né? E qual foi a melhor viagem com amigos? Melhor viagem que eu fiz com amigos? Tô pensando. Orlando, verdade. Porque, nossa, eu fui com a minha turma dos meus amigos e foi incrível, sério, foi muito bom. Mas eu acho que agora, essa próxima viagem agora em junho minha vai superar essa de Orlando, hein? Porque essa de Orlando vocês ficaram numa casa. Eu fiquei em casa. Conheceram a cultura americana. Eu fiquei um mês lá, foi muito incrível. Tipo, eu estudei. Não foi só pra passeio, a gente também estudou, a gente foi no corpo de bombeiro, na polícia, tivemos aula lá na NASA, a gente foi em um monte de lugar, foi muito top. E agora eu vou pra Nova York com a Leti, minha amiga, e vai ser tão bom quanto, tenho certeza. Você prefere praia, fazenda, montanha? O que você prefere? Não, eu gosto de natureza, né? Então qualquer um desses lugares que me conecte com a natureza tá de boas. Falando em natureza, como que você começou o seu interesse pelo meio ambiente, querer salvar o meio ambiente, fazer as suas providências para deixar o mundo melhor? Bom, eu sempre fui uma pessoa que sempre acreditei que
a minha casa é o mundo. Tipo, eu gosto de ter um lugar fixo pra morar, igual, tipo, eu gosto de ter minha casa aqui em Ribeirão, que é a casa dos meus pais, que eu sei que vai estar sempre aqui de portas abertas pra mim. Mas eu também gosto de ter meu cantinho em São Paulo. Só que eu sou uma pessoa que ama viajar. Eu sempre amei viajar. Eu sempre viajei muito, 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 muito. Então, toda hora eu tava num hotel novo, num lugar novo, num ambiente novo, numa cidade nova, com pessoas novas, me conectando e tendo novas experiências. E aí eu falava que o meu lugar não era ali, naquele momento. Aquele momento era o que eu tava vivendo, mas o meu lugar era no mundo. Então, quando eu tive plena consciência de que a minha casa é o mundo, eu falei, então eu tenho que cuidar dela como se ela fosse realmente o meu lar, porque ela não é realmente o meu lar, ela é realmente o meu lar, entendeu? Não é como se ela fosse, ela é realmente o meu lar. Um dia feliz ou 2 dias felizes? Dias felizes, que eu lembre? Assim, ficou muito marcado. No dia que eu cantei pela primeira vez num show, que foi junto com o Eduardo Solita, um amigo meu muito querido que eu gosto muito. Foi um dia muito especial, porque ele me deu uma oportunidade de cantar e foi incrível. E um outro dia também foi quando eu fui convidada para ir no Projac, ficar uma semana lá, participei da novela Em Família, foi outra experiência muito bacana. E muito obrigada, Marconi Couto, muito obrigada, Bruna Marquezine, pessoas que fizeram a diferença na minha vida artística. Você foi com quem? Com você, mãe. Eu levei você pra ir comigo. Quem mais? E minha tia Didi. E um dia triste? Um dia Ou vários? triste, Dias mais tristes. quando meus 2 amigos perderam os pais, que no caso é o João Jacinto faleceu, quando o pai da Júlia Cuccioli também faleceu. São pessoas que fizeram parte da minha história, pessoas que eu senti o impacto real. Também, quando eu perdi pessoas que eu amava, a Bruna Junqueira, minha amiga que estudou comigo minha infância inteira, com 22 anos de idade, não tá mais aqui por causa de um câncer, tipo, minha prima. Então, eu não tenho medo da morte, mas eu tenho medo de perder pessoas que eu amo. E eu acho que quando eu lembro de pessoas que eu perdi ao longo da minha vida, não foram muitas, mas as poucas que eu perdi, elas têm um lugar especial pra sempre aqui. E como você lida com as adversidades da vida? Bom, eu sempre lido pensando que dias melhores virão e que um futuro próspero nos aguarda, porque quem colhe o bem, planta o bem. Então, quem planta o bem, colhe o bem. Exato. Inverteu. Eu sei. Exato. Primeiro você tem que plantar, aí você planta o bem e colhe o bem. Verdade, mãe. E aí, eu sei que, tipo, faz parte da nossa vida a gente passar por momentos difíceis, e acho que esses momentos difíceis são os momentos que a gente mais nos conhece, mais nos fortalece, mais nos reconecta com nós mesmos e com o que a gente quer da nossa vida. Então, antigamente eu tinha um pensamento muito imaturo de pensar, eu só vou ser feliz quando eu fizer essa viagem, eu só vou ser feliz quando eu for pra esse lugar, eu só vou ser feliz quando eu fizer isso, quando eu tiver aquilo. E quando eu sempre alcançava aquilo, eu já me via frustrada de novo, entendeu? Tipo, quando eu tiver o violão dos meus sonhos, eu comprei o violão mais caro que eu poderia ter na face da terra. Quando eu tive aquele violão, eu falei assim, quando eu tiver, não sei. Aí, enfim, esse negócio me fez entender que a gente não precisa de muito para ser feliz. E o violão? Muitas pessoas criticavam pelo valor do violão. Eu nunca contei o valor. É que você sabe porque você é minha mãe, mas eu nunca contei. Mas agora que eu tô falando, então, vocês querem saber? Eu gastei 5 mil reais num violão. Ele custava 10 mil, comprei usado. Mas foi o melhor dinheiro bem gasto da minha vida. Mas eu lembro que eu achava que eu só ia ser feliz quando eu tivesse aquele violão Taylor. E aí quando eu tive, eu percebi que não precisava ser aquele violão Taylor. Eu podia ter só um violão. E as pessoas criticaram muito. Não, ninguém criticou porque ninguém sabia do preço. Sabia criticar. Então você que contou, porque pra mim ninguém criticou, eu não lembro. Como uma menina nem sabe se vai dar certo a música. Mãe, tá bom, mas eu nunca me importei com a opinião dos outros também, que é algo importante de se deixar anotado aqui. Anotado não, gravado aqui.
E você gosta muito de dar conselhos para as pessoas. Sim. Está sempre pronta para ajudá-las. Inclusive, eu dou conselhos até pra minha mãe. Que deveria ser o contrário, mas eu dou. Fala. E eu agradeço muito, filha. Eu adoro aprender com você. Eu também adoro aprender com a senhora. Que bom. Então, você pensa em fazer psicologia algum dia? Você pensa, mãe, você pensa, e se eu fizer, com certeza eu vou fazer com a senhora. A gente vai estudar na mesma sala, mãe e filha, estudando psicologia. Que troca de experiência. Vou te ajudar nas provas. E o Rodrigo também vai fazer. O Rodrigo também vai fazer, a família inteira vai virar psicóloga. Nossa Senhora. E você pretende algum dia fazer uma terapia individual? Já que você gostou da terapia familiar? No momento não, porque eu sou uma pessoa reservada ainda e que estou trabalhando a expor o que eu penso sobre o mundo, sobre as minhas ideias aqui dentro. Porque eu exponho muita coisa que eu penso, mas eu exponho coisas que não vão me afetar diretamente. Mas tem muita coisa aqui dentro que me afeta diretamente que eu não consigo transpor para as pessoas. Então eu escrevo música por isso. Então quando eu estiver preparada para falar sobre minha vida, talvez eu faça. Mas eu acho que é algo importante que todo mundo deveria fazer. Eu aconselho, sim, façam. Se você tem facilidade para falar da sua vida, faça. É que eu me conheço, sei que sou uma pessoa muito difícil de falar o que eu estou sentindo. Você começou a escrever um livro. Como é que foi isso? Como que aconteceu? Tipo assim, eu sempre quis escrever a história da minha vida, porque tem muita coisa que eu acho que ficou, tipo, só passou, só aconteceu, e é como se só eu tivesse vivido, porque eu nunca compartilhei com ninguém. Só que às vezes tem histórias da minha vida que só quem viveu junto comigo tal história sabe dessa história, entendeu? Mas eu falei assim, vou escrever. Só que ao mesmo tempo eu sei que tem coisas que eu ainda não quero que as pessoas saibam. Então eu tô no dilema de se eu lanço ou não lanço. Por isso que eu estou escrevendo ao mesmo tempo um outro livro. Porque se eu não lançar esse livro da história da minha vida, eu vou lançar o livro com as minhas letras, as minhas poesias, que já podem dizer um pouco sobre mim, só que é um pouco mais... não tão diretamente, sabe? Entendi. Tipo, é algo que tá contando a mesma coisa que meu livro tá contando, só que meu livro conta com detalhes e a música com metáforas e ocultações. Então, eu também tô escrevendo um livro infantil pra falar de bullying, porque eu quero muito ajudar crianças a ver as consequências do bullying lá na frente. Você gosta de traçar planos, objetivos para sua vida, ou você deixa a vida acontecer? Então, eu sou 880. Eu deixo acontecer, porque a vida é um sopro e eu não sei o dia de amanhã. Eu posso morrer daqui 5 minutos. Eu posso desligar essa live e um meteoro cair na minha cabeça e eu morrer. Então, tipo assim, eu ficar planejando muito também pode ser frustrante. Porque quando você planeja e sua expectativa já era, você vai se frustrar. E se você se frustra, você acaba tendo um dia ruim. E eu não gosto de dias ruins, então eu deixo acontecer. Mas já fez alguns planos? Mas eu já fiz alguns planos, tipo, igual, eu vou viajar pra Nova York. Isso é um plano que já tá fechado, já comprei e tal. Mas hoje eu tava no banheiro pensando em coisas que poderiam impedir desse meu plano acontecer. Sendo que eu já paguei a viagem e já tá tudo pago. Então, tipo assim... Às vezes a minha cabeça dá uns bugs, ela mesma me auto-sabota. Só que aí quando eu percebo que eu tô me auto-sabotando, eu vou lá e falo, calma, Letícia, isso é só um pensamento. Pode acontecer? Pode. Mas você não vai levar isso pro momento. No momento você vai fazer essa viagem vai ser incrível. E é isso. Então, eu gosto de planejar, mas ao mesmo tempo gosto de deixar acontecer. Qual o período da adolescência? Teve algum período mais crítico, que foi mais difícil? Como assim? Um período que foi mais difícil, que teve... Você sofreu bullying? Alguma coisa? Já sofri bullying por ser magra demais, já sofri bullying por usar óculos, já sofri bullying por ser a nerd da turma. Nerd? Já. Onde foi isso? Ué, eu sofria bullying porque eu passava as colas, só que tinha gente que eu não passava as colas porque eu sabia que eram pessoas babacas que não mereciam colas, e aí eu não passava as colas, e aí essas pessoas me maltratavam.
Mas como que eu posso dizer? Como eu disse, o fato de eu nunca me importar com a opinião do outro foi algo fundamental para que eu não levasse isso como algo que pudesse afetar na minha vida diretamente. Porque eu sei que o bullying afeta muitas vidas diretamente. E eu não deixei isso acontecer na minha vida. Usava aparelho, tinha óculos, depois, tipo, eu engordei quando eu tive hipotireoidismo. E aí eu sofri bullying por estar mais acima do peso do que antes. Então aí eu fui lá e li um livro que chama Paty Palito, que fala exatamente sobre isso. Era uma garota que era super gorda e aí ela começou a emagrecer e ela sofria bullying por ser gorda. E aí quando ela emagrece, ela sofre bullying por ser magra demais. Ou seja, sempre vão ter pra te criticar. Seja você estando gordo, seja você estando magra, seja você usando óculos, não usando óculos, sendo nerd, sendo burra, sendo o que você for, vão te zoar. E o que você tem que fazer é não se importar. Porque você, quando você tem autoconhecimento de você mesmo, e você sabe que você não é aquilo que estão te falando de você, você vai falar, deixa acontecer. Igual, tipo, nas últimas semanas eu vi muita gente me julgando e falando coisas de mim que eu sei que não são verdades. Por isso que eu simplesmente caguei e deixei de lado esse assunto. Porque eu tenho o meu autoconhecimento. Eu sei de mim e eu sei o que eu sou. Então, se eu tenho plena consciência que eu não sou isso que estão dizendo sobre mim na internet, não tem porque eu ficar rebatendo. A menos que essas inverdades ultrapassem os limites do bom senso. Daí eu só vou lá e me defendo. Ultrapassar o limite do respeito. Do respeito e do bom senso. Voltando à infância, com quantos anos você fez seu primeiro trabalho remunerado? Eu tinha 10 anos, não lembro, acho que foi isso, foi em 2003, 2002. Eu tinha 7 anos, em 2003. Então, o Rodrigo nasceu. Foi um trabalho que eu nem escolhi fazer, tipo, eu fui acompanhar uma amiga minha que ia fazer um comercial de TV, e daí ela chegou lá pra fazer o comercial e ela ficou com vergonha. Daí eu cheguei na frente da câmera e falei assim, me dá licença que eu faço. Eles me contrataram real. E aí eu fiz um trabalho pra um supermercado que passou na Rede Globo, passou em um monte de lugar. Supermercado de Mendes. Uhum. E eu tenho o negocinho, sabe? Tá lá no meu quarto, papelzinho. E o contrato, você ganhou durante 6 meses um salário. Um salário. E como que você lidou com isso? Com 7 anos, assim, ganhando salário? Não sei. Mês, quem cuidou do meu dinheiro? Quem administrou meu dinheiro que eu ganhei foi você e meu pai. Depois disso eu fiz algumas outras publicidades e desde aquela época eu sabia que ser artista era o que eu queria. Porque eu imagino que... Eu ainda vou escrever esse livro também. Eu tenho muitas ideias de livro, mas esse daqui eu vou escrever. Eu imagino muito que daqui uns, 100 anos, só vai existir robôs, beleza? Tipo assim, a gente vai num restaurante e a gente vai chegar, tipo, no McDonald's, que você vai lá e pede seu pedido na maquininha e do nada uns robôs preparam comida pra você e é isso, entendeu? Só que as profissões reais que vão existir são as pessoas que estão na área do entretenimento e da arte. Essas pessoas são reais. Essas pessoas não vão ser robôs. Porque nenhum robô vai conseguir transpor o que você está sentindo internamente. Então, quando eu decidi ser artista, eu sabia que seria a única forma de eu poder ser tudo o que eu queria ser. Numa única profissão. Tipo, eu sempre quis fazer tudo. Se eu for atriz, eu consigo fazer tudo. Porque eu posso interpretar um robô espacial e não ser um robô e ser uma pessoa real. E depois eu posso interpretar uma lagartixa comendo um abacaxi no chão. E posso ser tudo. Então, a arte é incrível e é algo que vai ser real pro resto da vida. Pro resto da vida. E quanto ao comercial, você lembra disso? Que você falava assim, quero comprar isso. Falava assim, não, isso eu não vou comprar, muito caro. Você falava assim, mas eu tenho dinheiro, eu tenho lá o meu salário. Você pega lá do meu salário. Você lembra disso? Não. Mas você fez isso. Eu fiz isso? Sim. Ai, que orgulho da minha pessoa que tinha o salário desde os 7 anos de idade. Durante o tempo de faculdade, curso rádio de TV, o que você mais sente saudade? Eu sinto saudade dos meus amigos e dos curtas que eu fazia. Curta? Eu fiz vários trabalhos, tipo, profissionais, em que eu fazia tudo. Eu fazia o roteiro do negócio, eu fazia a edição do negócio, eu gravava, eu atuava, eu fiz tudo. Não, na TV mesmo. Ah, na TV mesmo. Os trabalhos a gente atuou real e, nossa, foi topíssimo. Fiz muita coisa boa. E qual foi o seu maior aprendizado disso tudo?
criar as minhas próprias ideias. A faculdade me deu a oportunidade de colocar em prática as minhas próprias ideias. E não aceitar as ideias dos chefes. Sim, e também, tipo, ver pessoas executando ideias que eu tive. Por exemplo, o artista foi um trabalho que eu fiz que o roteiro inteiro do artista é meu. Eu tenho muito orgulho desse trabalho que eu fiz, porque, mano, imagina eu criar uma história em que um cara é um pai de uma família e ele morre e através da arte dele ele tenta passar uma mensagem e colocar isso em prática. Eu tenho todos esses vídeos, um dia eu posso soltar eles no YouTube pra vocês. O artista foi um trabalho que eu fiz. Eu imaginei que ele poderia ser bem mais profissional do que ele foi, só que por conta de prova, tempo também, eu queria exigir demais das pessoas, mas foi uma ideia minha que foi executada e deu um resultado da hora, engraçado e ficou bem legal. Então, foi legal colocar em prática as ideias minhas na faculdade. E tem algum trabalho no rádio ou na TV que você queria ter feito com as suas ideias e aí os chefes não deixaram? Sim, claro. Aconteceu muitas vezes? Não foi muitas vezes, mas teve várias ideias minhas que não passaram. Mas aí eu dava outras ideias e aí outras ideias passavam. Então a gente vai tomar uns não na vida, mas a gente também vai tomar uns sims. E o programa de televisão Lugar de Fala? Como que surgiu ele? Como foi a ideia de fazer entrevista só com pessoas oprimidas? Eu estava lendo um livro que é da Djamila Ribeiro, acho que é esse o nome dela, ela é incrível. E ela fala exatamente sobre esse termo, lugar de fala. E aí a gente teve uma aula sobre o texto dela. E nesse texto contava a história de uma atriz negra que foi convidada para fazer um papel de uma negra no teatro. Só que, de acordo com as pessoas, ela não era negra o suficiente para fazer tal papel. Porque a pessoa que era essa pessoa que eles queriam contar a história era muito negra. E essa atriz que chamaram para fazer não era tão negra assim. Então, daí falaram que ela não tinha lugar de fala para interpretar um personagem que contava a história de uma pessoa negra, entendeu? Real. E aí eu falei, pô, isso é muito legal, né? Muitas pessoas não têm os espaços e os lugares de fala dela. E eu tenho uma televisão aqui que é minha, que eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser. Então por que eu não pego essas pessoas que não têm muito o que fazer, mas tem muito o que contar, mas não tem esse espaço, esse lugar de fala, e crio um lugar de fala? E daí eu entrei em contato com a Djamila, entrei em contato com a dona do Instagram Lugar de Fala. Ela me deu a propriedade do Instagram Lugar de Fala, tipo, tanto é que hoje o Lugar de Fala, o Instagram Lugar de Fala é meu, é do meu programa, e quem me deu essa oportunidade foi a Milena, acho que é o nome dela, que trabalhava nesse Instagram Lugar de Fala, só que ela tinha deixado de lado esse projeto dela. Eu pedi os direitos autorais, ela me deu, hoje o programa é meu, tá registrado. E dar voz para as pessoas que não têm voz é algo sensacional, porque é algo que me dá uma satisfação enorme de aprender junto. Então tem novidades aí. Então tem esse novidades. Lugar de Fala volta. Lugar de Fala ressurgirá das cinzas. Sim. Meu editor tá aqui, inclusive, do programa, né, Eric? Você já tem editor? Já tudo? Já tem editor, já tenho tudo. Eu quero agora ter uma conversa com o Matheus Massafera para ver se ele me cede um espaço da sua emissora Massafera. E o programa tá registrado no seu nome? Tá registrado no meu nome. Bonitinho. Tudo certinho, bonitinho. Certo. E quanto tempo que ele foi exibido na TV FAP? Foram 8 meses? 8 meses. O que ele representou para você? Foi um momento muito bom. Foram 10 programas ao todo que a gente fez. Foi um momento de aprendizado, tipo, lugar de fala que eu nunca esqueço, deficiência física com a Maria. Foi muito bom, tipo, aprender mais sobre acessibilidade, mais sobre
o que o governo deixa ou não deixa de fazer para essas pessoas que não têm as mesmas condições que um ser humano normal. Ela é cadeirante. Ela é cadeirante, então ela tem deficiência física. Então ela tem algumas limitações que precisam ser atendidas de acordo com a necessidade dela, mas nem sempre acontece isso. Em todos os lugares existem. Tipo, eu não sabia que ela tinha que ligar toda vez antes de ir a um lugar para perguntar se o lugar é acessível para ela ir ou não. Tipo, eu acho isso um absurdo. Todo lugar você deveria ter condições de ir. Morar em São Paulo, as vantagens e as desvantagens. E o que foi Trânsito. pra você com 18 anos e morar em São Paulo, fazer uma faculdade, morar sozinha, como foi essa experiência? Tá. Trânsito é um dos principais problemas de morar em São Paulo, porém as oportunidades lá são diversas, a cidade não para, tem coisa acontecendo 24 horas por dia. Se eu quiser ir num evento hoje em São Paulo, eu consigo ir em qualquer evento lá, porque tá rolando alguma coisa sempre. Então, tipo, é muito legal para produzir conteúdo. Isso é, sem dúvidas, incrível. E morar com 18 anos lá sozinha em São Paulo foi muito bom, porque me fez amadurecer e me fez passar por um processo de autoconhecimento incrível, que hoje eu tenho plena consciência de quem eu sou. A FAP deixou saudades. Deixou saudades. Uma pós-graduação algum dia? Claro, não agora. Sim. No momento estou focando em outras oportunidades que a vida tem me oferecido, que vocês do Instagram têm me oferecido, que a internet tem me proporcionado. Então eu estou focando nisso, estou focando no meu livro, em coisas que eu quero fazer no momento e não a longo prazo. Porque a pós-graduação é lá a longo prazo e no momento eu quero viver o momento mesmo. Um sonho realizado. Um sonho realizado? Me formar na faculdade. Só esse? Não, teve vários, né? Aparecer na Rede Globo, participar de uma novela, e tocar num lugar, ser convidada pra tocar num lugar. Nossa, teve vários sonhos que eu realizei. Ter essa troca de informações com pessoas da internet que eu nem conheço, essa troca de energia. Tudo é um sonho realizado. Tudo é um sonho realizado, óbvio. Os seus seguidores, né? O Sim. número de seguidores. É que eu não gosto de também. chamar de seguidores, são meus amigos. Certo, desculpa. E... Não tem que pedir desculpa também. Então, e algum sonho, tem algum sonho que ainda não realizou? Ir pro Egito e fazer um trabalho voluntário na África. Certo. E o que você espera do futuro para o Brasil e para o mundo? Nossa, eu espero que seja um futuro incrível, né? Eu só espero coisas boas. Otimista? Sim, eu boto fé na França, que até 2020 vai parar de produzir plásticos. Boto fé também na Indonésia, que criou uma sacola plástica que ela é... Como é que fala? Com um papel vegetal. Então ela derrete quando você coloca em contato com a água. Então, tipo, se todo mundo começar a usar essa sacola, o meio ambiente vai agradecer muito. Eu boto fé em várias histórias e pessoas que estão tentando fazer a diferença aqui dentro do Brasil mesmo. Luísa Mel, com a produção de animais. Fê Cortez, com a ONG dela, Menos um Lixo. Boto fé em pessoas tentando trazer pensamentos e ideias incríveis. Alexandrismos, Elora. Boto fé na Maíra Medeiros, que sempre traz reflexões muito boas e até mesmo engraçadas sobre pensamentos machistas, que eu fico, meu Deus, como é que a gente deixou essas coisas acontecer? Então eu boto fé em pessoas que estão tentando fazer a diferença. Eu boto muito fé. Jut também é outra pessoa incrível. Terminou. Estou muito feliz, muito orgulhosa. Terminou? Essa foi a entrevista, mãe? Essa foi a entrevista. Eu amei as perguntas, eu não esperava, de verdade. Não. Você esperava outra coisa? Eu esperava outra coisa completamente diferente. Sério, eu achei muito boas. Pode virar a entrevistadora real. E teve uma pergunta que não tava na sequência, mas não tinha a ver. Aí eu coloquei Você colocou? assim, perto, e eu falei assim, eu tô me saindo melhor do que eu pensava. Boa, mãe, boa. Tá vendo? Quando a gente coloca desafios na nossa vida e a gente encara esses desafios, a gente chega lá, né? O dia que você publicar o livro, não esquece de me convidar. Não, mãe, você não vai estar convidada pro meu livro, você fica pra fora. E o dia que você fizer alguma estreia,
Sim, eu vou. No teatro. Eu quero fazer uma estreia no teatro. Também quero estar lá na primeira fileira. Muito massa, assim, entrevista, todo mundo tá falando que você é maravilhosa. Que você sempre foi assim, desde criança, queria fazer tudo, queria ser isso, queria ser aquilo. E eu falava assim, mas o dia só tem 24 horas, mas eu vou fazer acontecer. E hoje eu tô vendo que você faz acontecer. Mãe. Você faz eu fico feliz de ouvir isso. Então, eu vou muito orgulho. Eu vou salvar essa live, eu não vou esquecer. E aí eu vou colocar no YouTube. Deixei minha mãe me entrevistar e olha no que deu. E é isso. Boa sorte. Obrigada. O futuro te espera. Obrigada, mãe. Vem cá, vou te dar um abraço. Ô, mãe. Obrigada, eu te Manda amo. um beijo. Um beijo. Amigos. Fala um beijo. Um beijo.